Olá, me chamo Danilo, sou estudante do sétimo período de Medicina da ESVAP. Agora eu vou espelhar aqui a nossa apresentação. Então, o nosso tema é um estudo sobre ocorrências e fatores de risco para infecção do sítio cirúrgico em cirurgias e após internação. Os acadêmicos desse trabalho são Jorlan da Silva Oliveira Filho, Sebastião Danilo Vaz do Rego e Talício Nazaré Pereira de Souza. O nosso professor orientador, Dr. Leonardo Ferreira Braz Lima. Sobre a introdução, então, as infecções do sítio cirúrgico têm se destacado dentre os demais sítios de infecção devido à alta mortalidade e morbidade apresentadas e aos relevantes custos atribuídos ao tratamento. Como a gente sabe, no momento da cirurgia, o paciente ele é exposto, né, devido a essa lesão, essa quebra na barreira epitelial dele. Então, o corpo do paciente fica exposto, né, a micro-organismos que podem levar a um quadro infeccioso. Então, essas infecções do sítio cirúrgico levam a grandes consequências, incluindo o aumento dos gastos devido ao seu tratamento e um aumento do tempo de internação. O risco de morte dos pacientes com infecção do sítio cirúrgico mostra-se aumentado quando comparado aos que não desenvolveram a infecção. Então, como eu falei anteriormente, essa lesão na barreira epitelial faz com que tenha grandes consequências para a saúde do paciente, pois ele fica exposto, né? E então é desencadeada algumas reações sistêmicas, onde o paciente pode ter problemas no seu pH, o paciente pode ter um quadro de hipóxia, o aumento da quantidade de fibrina, isso tudo levando a consequências graves, que podem ser graves ao paciente. Existem alguns fatores de risco, né? Os principais são o potencial de contaminação da ferida operatória, ou seja, quanto maior a cirurgia for uma cirurgia de grande potencial de contaminação, maior são os riscos, né, para esse paciente ter essa infecção de sítio cirúrgico. O tempo de duração também da cirurgia, quanto maior o tempo de duração, ou seja, mais tempo o paciente também ficará exposto, maior são os índices, né, de acordo com o nosso estudo, de infecções. O potencial presença de micro-organismos, a gente sabe que, principalmente em âmbito hospitalar, a gente tem uma grande quantidade de micro-organismos, né, dentre eles bactérias de grandes resistências, né, e que podem ocasionar grandes infecções também ao paciente. E outros fatores de risco, né, esses outros fatores estão associados à questão do uso de álcool, à questão do tabagismo, né? Também pode acontecer em pacientes que tenham problemas com o IMC, seja ele alto ou baixo, né? Principalmente esses pacientes que têm IMC baixo, ou seja, que tem um problema já na sua questão imune, ficam mais susceptíveis a esse desenvolvimento de doenças. Pacientes também imunossuprimidos, a gente vê que doenças crônicas pré-existentes é um fator de risco muito alto para essa questão da infecção de sítio cirúrgico. Então, os nossos objetivos foi um estudo, foi determinar a ocorrência e os fatores de risco para a infecção do sítio cirúrgico durante as cirurgias e após a alta hospitalar. Como a gente já falou na introdução, né? Existe essa grande possibilidade ainda que após a internação o paciente venha a desenvolver essa questão da infecção. Quanto aos métodos que utilizamos, foi uma revisão de literatura, uma finalidade de pesquisa básica e o objetivo descritivo, onde fizemos uma abordagem quantitativa com método hipotético dedutivo, procedimento bibliográfico e documental. O desenvolvimento do estudo foi feito no ano de 2021, e para esse estudo foram pesquisados nos últimos 10 anos sobre infecções nos sítios cirúrgicos,
nas diversas especialidades cirúrgicas e após internação hospitalar. Agora, o Jorlan vai dar continuidade à apresentação. Boa noite para todos os integrantes da banca aqui presentes, certo? Eu vou dar continuidade agora falando sobre os resultados do nosso TCC. Na primeira busca nas bases de dados do sítio da Biblioteca Virtual em Saúde, né, foram encontrados 25 estudos, sendo que destes, 12 na Lilacs e 13 na Cielo, certo? Utilizando as palavras-chave infecção e cirurgia. Diante dos 25 artigos selecionados, 9 eram comuns na base de dados tanto da Cielo quanto da Lilacs, e de toda forma eles foram selecionados 16 artigos científicos para o desenvolvimento desse estudo. Em relação aos patógenos, mais da metade dos estudos não tinham dados sobre o micro-organismo mais comum, né? Enquanto 6 dos estudos, que equivale a 37,5%, o micro-organismo mais comum foi o Staphylococcus aureus, como mostra a tabela número 1. Agora eu vou mostrar a tabela para vocês. E diante dessa tabela, a gente botou a incidência com o número e porcentagem, informando a porcentagem de 10 a 20 e o não informado e o total. Na parte de 10 a 20, a gente teve com o número de 5 resultados, a porcentagem de 31,25, menor que 20, de 3 números, a gente teve a porcentagem de 18,75, e da parte de não informados, a gente teve um com total de 6,25%. No total, foram 16 integrantes da pesquisa, fechando um total de 100%. E isso em relação aos Staphylococcus aureus. Aí, na próxima tabela, a gente vai ver quanto ao gênero, né, das vítimas mais acometidas por ISC e a amostra presente mais prevalente em homens e pacientes com mais de 50 anos de idade, conforme mostrado a tabela a seguir. A gente colocou por sexo e idade. Sexo masculino, foram 8 pessoas, com total de 50%. Sexo feminino, total de 5, com a porcentagem de 31,25%. E de não informados, a gente teve 13, finalizando com um total de 18,75%. E o total foram 16, equivalente a 100%, a porcentagem. E em relação à idade, a gente botou menor que 50 anos e maior que 50 anos. Menor que 50 anos foram 2, com total de 12,5%, e maior de 10, com total de 62,5%. E não informado, a gente teve 4, com total de 25%. Agora a gente vai para a tabela a seguir, e são os resultados conforme a internação e o tempo de internação. Menor que um dia, que 2 dias, a gente teve 2, com a porcentagem de 12,5%. Menor que um dia, a gente teve de 5, com a porcentagem de 31,25%, e não informado, a gente teve de 9, com um total de 56,25%. E em relação ao tempo de internação total, menor que 5 dias, a gente teve também 2 pacientes, com um total de 2,5%, e de menor que 5 dias, 6 pacientes, com 37,5%. E não informado, a gente teve um total de 8, com a porcentagem de 50%. Totalizando, a gente fechou a porcentagem ao total de 100. E concluindo aqui a parte dos resultados, né, a gente teve como linha manter o procedimento cirúrgico, e a maioria dos artigos informam que ocorreu aumento de risco de ISC, quanto aos atos cirúrgicos que ultrapassaram a hora, como eu falei na tabela anterior, e em relação ao tempo de internação anterior também, que teve a maioria das amostras não apresentou esse dado. E dos arquivos que forneceram também essa informação, a maioria apresentou internação anterior ou superior a um dia, e finalizando, a gente teve a relação total de internação, é um estudo de 4,50%, que foi até de 5 dias. E em 3, a gente teve um total de 24,17%, e mais de 5 dias até 9, a gente teve um total de 71,33%. E essa informação não está disponível. Agora, eu vou passar a palavra para o meu amigo Thalício. Olá,
dando continuidade aqui na apresentação dos meus companheiros Danilo e Jorlan, após os resultados, a gente vai entrar na fase da discussão. Então, diante do que já foi exposto, nós vamos dar continuidade às discussões. As estratégias como acompanhamento direto do paciente no retorno do ambulatório, retirada de suturas, monitoramento das reinternações podem auxiliar na detecção desses casos, né? Em relação aos micro-organismos mais prevalentes, a amostra apresenta-se de acordo com a literatura, pois, segundo o manual da Organização Mundial de Saúde, a OMS, né, o Manual de Cirurgias Seguras Salvam Vidas, os patógenos que causam as infecções do sítio cirúrgico variam por tipo de cirurgia, né? Então, de acordo com o tipo de procedimento cirúrgico que o paciente é submetido, a gente vai ter essa variação das ISCs, de acordo com o órgão e a localização. Considerando que a microbiota exógena é composta principalmente por micro-organismos de bactérias aeróbicas, especialmente bactérias gram-positivas, né, como, por exemplo, os estafilococos e os streptococcus. São as classes mais comumente vistas, né? Especula-se que a contaminação de feridas cirúrgicas por Staphylococcus aureus possa ocorrer por meio de instrumentais cirúrgicos, equipamentos e móveis do centro cirúrgico, né? Então, a gente tem essa correlação entre os materiais, os equipamentos e até mesmo os móveis que compõem a estrutura física também do centro cirúrgico. Em relação aos procedimentos cirúrgicos, a amostra demonstrou que os procedimentos com mais casos de ISCs estavam contaminados e passíveis de contaminação, e que o tempo de operação prolongado aumentou a incidência de ISCs. Então, acho que tanto o Jorlan como o Danilo também já falaram essa questão do tempo prolongado do procedimento cirúrgico, que ele aumenta essa incidência de ISCs. O tempo de intraoperatório prolongado aumenta o risco de contaminação, aumenta o dano tecidual, aumenta a imunossupressão por perda de sangue, diminui a eficácia dos antibióticos profiláticos, aumenta o número de suturas e aplicação de cautério. Então, novamente, né, esse tempo intraoperatório também do paciente, ele realmente está diretamente ligado com o surgimento, o aparecimento, o acontecimento da ISCs. A gente finalizou um pouco a parte da discussão em si, né, e agora a gente vai mais para a parte da conclusão. Né? Então, nós concluímos que os micro-organismos mais comuns, né, nós, juntamente com as evidências do trabalho, né, concluímos que os micro-organismos mais comuns associados ao surgimento das ISCs, né, são os Staphylococcus aureus, já que os portadores são em sua maioria, homens também de 50 anos. Né? Então, a gente teve essa correlação, né, do micro-organismo, né, e o Staphylococcus aureus, e também essa questão do sexo masculino, também a idade, né, acima de 50 anos. A cirurgia de maior risco são aquelas contaminadas, né, e potencialmente contaminadas. A gente já imaginava que esse dado iria realmente se concretizar, e foi o que a gente viu, né, na finalização, né, na conclusão do nosso trabalho, que realmente as cirurgias contaminadas e potencialmente contaminadas, obviamente, né, e com o tempo de cirurgia prolongado, elas estão realmente conectadas, elas estão ligadas diretamente com o agravamento, né, do risco de ISCs. E a diminuição do tempo de internação, ela pode ser um fator positivo, né, na prevenção da ISCs. Então, a gente também já imaginava isso, porém, na finalização, né, após o levantamento dos dados, a gente concluiu, juntamente com os dados do trabalho, analisando os dados do trabalho, que realmente um fator positivo, né, essa diminuição do tempo de internação do paciente. Só reforçando, né, pois quanto maior o tempo de internação, maior a chance, né, de desenvolver uma ISC. Conforme também o que outros autores já disseram, a gente teve essa conclusão. Né? Queria aqui agradecer a todos, né, que nos ajudaram na realização do nosso trabalho, né? Agradecer aqui aos meus companheiros Danilo e Jorlan, ao Leonardo, né? Ao professor JJ também, que nos ajudou
no começo também do trabalho, né? Agradecer aqui toda a banca e todas as pessoas que estão aqui nos assistindo, né? A gente tem também aqui, antes de finalizar, né? A gente teve nossas referências, né? Aí a gente vai dar só uma visualizada rápida aqui, né? E é isso. Queria agradecer a todos novamente e que espero que o trabalho seja de bom grado a todos e muito obrigado.